Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí às nossas videoaulas de filosofia. Toda vez que a gente vê que não tem, ou não saiu na TV Minas uma aula, eu vou gravar a aula para vocês, de acordo com o conteúdo da semana do PET. Tá bom? Então nós estamos na primeira semana, no seu material aí está por volta da página 84 de filosofia, então aí eu tenho textos, aí eu tenho uma lista de vídeos, podcasts que eu preciso de ver. Então você entra, leia, acesse antes de responder as perguntas. Tem algumas pessoas que já estão respondendo aí, estão respondendo sem saber o que estão respondendo, tá bom? Não é responder, é aprender, beleza? Nós já trabalhamos isso, que nós estamos falando de mitologia. Mitologia está no início da filosofia, século VI a.C. Mas o que é a mitologia? Mitologia, geralmente, ela é entendida bem no início como um tipo de... uma forma de entender o mundo. Sem muita lógica, sem muita estrutura, meio que uma religião, então está envolvido deuses, criaturas fantásticas, né? E a gente ainda vive de umas situações de mito, faz parte da nossa vida viver esses mitos. Né? São formas de entender o mundo, não são mentiras, tá? Formas de entender o mundo. Vamos dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo para vocês. É a criancinha que escutou o trovão a primeira vez. E aí ela assusta e olha para você, e esse olhar é de questionamento, né? De susto, né? De espanto. E ela pergunta: o que é isso? E aí você vai explicar para ela que, muitas vezes o que papai e mamãe diz? Olha, caiu uma cadeira lá no céu. Tá certo? Não, não tá. A gente sabe hoje que um trovão é uma diferença de potencial entre duas nuvens, e aí tem um arco voltaico entre elas para igualar o potencial. Você não vai explicar isso para uma criança. Certo? Você explica, e aí quando ela escuta, ela sabe o que é cadeira, ela sabe o que é cair, ela sabe o barulho da cadeira. Imagina uma cadeira enorme lá no céu que caiu e fez o barulho. E ela não te pergunta mais. Isso é um mito. Responde a pergunta para ela. Né? Ela não vai perguntar de novo até ela crescer mais um pouquinho e aumentar o entendimento dela. Tá? Então mito não são mentiras, são formas de entender o mundo de uma forma alegórica. Tá? Sem muita lógica, mas que atende à especificidade de explicar o mundo como ele é. E aí nós temos uma série de mitos. A gente pode dizer que mitos são pessoas? Pode até ser, mas geralmente elas têm que estar mortas, né, no meio do caminho. Né? Porque o mito sempre está lá nos primórdios, no início do mundo, no início das coisas. Eu quero questionar os inícios. Por que as pessoas são como são? Por que o sol nasce sempre do mesmo lado? Por que ele passa, o sol nasce e morre todo dia? Por que ele nasce no leste e morre no oeste? Eu vou perguntar, por que eu tenho as 4 estações? Então os antigos faziam essas perguntas. Quem levantou essas perguntas, muitas vezes, e essas histórias que eram passadas de forma oral, foi Hesíodo e Homero, 2 poetas da Grécia Antiga. Porque nós estamos falando da filosofia oriental. Temos outras, mas eu estou falando da filosofia ocidental, digo. E daí, uma coisa que você tem que perceber é que, a partir dessas narrativas, a gente começa a questionar. Chega uma hora que um grupo de pessoas, chamados de pré-socráticos, né, os primeiros filósofos, que eram matemáticos, pessoas que estudavam a natureza de alguma maneira. Lembra que estão no século VI a.C., tá bom? 2.600 anos atrás. Não tinha microscópio, não tinha computador, não tinha nada. Só tinha os sentidos, a observação do mundo e a nossa inteligência para compreender do jeito que o mundo é. Então, daí, os mitos explicam as coisas como elas são, né? De uma forma alegórica. Não é a forma verdadeira, mas é uma forma que atende às especificações. Mas chega uma hora que esses filósofos, os primeiros filósofos, e aí a gente começa com Tales de Mileto, ele começa a explicar o mundo sem envolver os deuses. Já começa uma característica própria da filosofia. Né? Então eu quero envolver os mundos sem envolver deuses. Será que tem um jeito? Eu vou usar todos os meus sentidos e a minha inteligência.
Então é um avanço da matemática. Então eu tenho Pitágoras, eu tenho Tales, eu tenho Anaximandro, tá? Eu vou mandar para vocês o link de um outro vídeo que eu falei sobre os pré-socráticos já para vocês, para quem ainda não viu. Que aí ele já simplifica essa ideia de uma mudança do pensamento mítico para um pensamento filosófico. E qual que é a diferença? Né? O pensamento mítico, ele está cheio de mistérios. Tem deuses, tem criaturas fantásticas, não explica muito, não tem muita lógica. Né? Tem uma lógica instrumental, que explica as coisas só como elas são e ponto. Né? Como é que chega lá, ele não está muito preocupado. Mas o pensamento científico já é diferente. O pensamento científico, eu trabalho com fato, com argumento. Eu trabalho exatamente com aquilo que eu tenho na mão. Né? Então é bem diferente. E o papel da filosofia nessa história? O papel da filosofia nessa história é ser crítica. A filosofia é radical. Então eu tenho certas situações, é o fato pelo fato. Existem passos de lógica, como pensar corretamente. Né? E ela faz uma crítica a tudo. Será? Você tem certeza do que você está falando? Vamos dar um exemplo aqui de um mito moderno. Ah, eu não posso tomar manga com leite, porque eu morro. Quantas avós ou bisavós a gente falou isso com a gente? Manga verde com leite mata. Verdade? Isso é um mito. Não é verdade. Mas aí você tem que entender qual a origem disso. A origem disso é que na época da história, onde tinha muitos plantadores de manga e os escravos estavam lá, uma coisa que acontecia era, como os escravos estavam com fome, eles arrancavam as mangas verdes e tomavam com o resto do leite das vacas que o senhor da senzala entregava para eles. Então eles criaram essa ideia de que manga verde com leite faz mal para que os escravos não comessem. Mas é um mito. Hoje a gente come, muitas vezes é até gostoso, manga picadinha com leite, é bem gostoso. Um pouquinho de sal é muito bom. Então, são situações que a gente percebe esses mitos. Será que tem outros mitos? Então, no trabalho que vocês vão ter que fazer, vocês vão perguntar para as pessoas os mitos modernos. Conversem com 3 pessoas, ou na sua casa, por meio virtual, né, uma mensagem de WhatsApp, para você perguntar, olha, quais são os 3 mitos que você conhece? Né, o que elas entendem por mito? Pergunta para elas. Né, agora que você me escutou, você tem uma percepção. Qual que é a percepção delas? É importante a gente entender que a percepção do outro é diferente, faz parte do pensamento filosófico. Pensar diferente faz bem. Né, ela amplia o nosso conhecimento. Quais os mitos que elas conhecem? Então vocês perguntem para elas e anotem aí para você colocar no trabalho, tá bom? Depois você relata por escrito qual mito que ela colocou que te chamou mais atenção. Um mito que você não conhecia. Cuidado com o mito de pessoa, tá? Mito de pessoa não tem propósito. Na verdade é uma associação indevida. Não existe mito pessoa hoje viva. Teria que estar morta há muito tempo, nos primórdios, para valer a pena, para que ela esteja hoje no nosso como mito. Mas sim coisa. Então, manga com leite faz mal, esse tipo de coisa. Na segunda, é o seguinte. De um mito, e eu vou mandar aí 3 mitos diferentes para vocês verem, vocês vão colocar 2 colunas. Do lado direito, vocês vão colocar as características desse mito. O que tem nesse mito que não existe efetivamente no mundo real? Então, alguma situação, vai ter deuses. Beleza, eu não tenho deuses no mundo real. Lembra que isso aqui é teórico, tá bom? Eu não estou com Deus aqui no dia a dia. Não é assim, não é físico, tá bom? Então, colocam os mitos, as características que está dentro desse mito que você vai relatar. Do outro lado, o pensamento racional, o lado científico, analisando esse mesmo mito. O que esse mito quis dizer de uma forma de ciência? Tá? E para isso tem um mito muito legal, que é o mito de Perséfone e Hades. Ok? Então procurem aí, eu vou mandar para vocês um link e aí vocês colocam. A terceira pergunta, existe relação entre o mito e a realidade? Como é que o mito nasce? Né? Em que situação? Qual que é o objetivo dele, muitas vezes? Coloquem aí as suas considerações. A quarta, qual a finalidade dos mitos para a humanidade? Existe uma finalidade para o mito? Bom, se ainda existe mito é porque tem uma finalidade. Ok. Qual o objetivo? Qual a finalidade?
E a partir disso, pense e registre o que pode significar a popularidade dos super-heróis hoje em nossa sociedade. Por que vamos pegar um exemplo aí, por que os Vingadores nos últimos 10 anos arrebentou no cinema? Qual o objetivo deles? Será que eles têm características específicas que nós gostaríamos de ter? Qual o super-herói que eu mais gosto? Se eu perceber isso, qual que eu mais gosto? E a pergunta é, por que você gosta dele? Isso pode te ajudar a responder. Quinta questão. Após compreender a definição de mitologia, filosofia e ciência, explique a diferença entre essas 3 características. Então você vai listar o que é mitologia, o que é filosofia e o que é ciência. Qual a diferença entre um e outro, tá? Entre os 3, tá bom? Eu vou mandar um link onde você pode preencher num formulário essas respostas. Quando você termina, ele já corrige para você e te mostra que você acertou ou não, para que você possa perceber, tá bom? Isso por meio digital. Se você não consegue fazer por meio digital, que é de preferência, porque eu tenho controle, você vai mandar para o meu e-mail que você já recebeu aí no WhatsApp, ok? Então, bons estudos, se organizem para que nas próximas aulas você já esteja pronto. Então, se você não fez a atividade de português de ontem, faça, de língua portuguesa e inglês. Hoje, história, geografia, filosofia e sociologia. Amanhã tem matemática, então tentem resolver isso. Você já tem meu horário de contato, que eu já mandei no grupo do WhatsApp para vocês, e eu vou estar disponível para ajudar naquilo que for necessário.